Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer neste dia onde comemoramos o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Celebramos o Natal nesta data do dia 25 de dezembro. A data foi escolhida por homens que acharam por bem ter as lembranças registradas também do nascimento de Jesus Cristo. Se conhece a data de sua morte, porém não se conhece a data de seu nascimento. Mas é importante relembrarmos um dia tão especial. E pensando nisso, desejo a todos vocês um feliz Natal. E quantos momentos você deu feliz Natal para as pessoas? Desde que iniciou-se a véspera de Natal até hoje. Quantos feliz Natal você deu às pessoas? O título da mensagem é O Menino Deus, esperado para a edificação e destruição de muitos. O texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 25 ao versículo 35, que assim diz a palavra de Deus. Em Jerusalém, um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos. Luz para os gentios, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado, tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que Deus nos ajude. Primeira coisa que eu quero destacar é o fim glorioso para quem espera a revelação do Senhor. Quão glorioso é para aqueles que esperam a revelação do Senhor, o fim que terão. Pois era isso que Simeão estava fazendo. Simeão recebeu do Espírito Santo a confirmação, a revelação de que ele não morreria até encontrar o Salvador, até ver o Salvador. E quando isso ocorre, observe como é relatado.
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Então Simeão estava aguardando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Então Simeão só queria isso. O que as pessoas querem da vida, cada um tem algo a dizer. Se você perguntasse a Simeão, ele diria: eu só espero a chegada do Cristo. Eu só espero ver o Cristo com os meus olhos. É a única coisa que eu espero. Depois disto, eu posso morrer. Que é o que é dito aqui. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram um menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, que fim glorioso teve Simeão, por esperar a revelação do Senhor, por esperar o Cristo que seria revelado à humanidade. O Espírito Santo revela Cristo aos corações daqueles que o Pai escolheu para si. A palavra aqui, revelara-lhe, o Espírito Santo revelara-lhe, é, num grego, apocalipsis, que é um ato de tornar descoberto, aparecimento. Ou seja, o que Deus está prometendo pelo Espírito Santo a Simeão é que ele ia descobrir os seus mistérios diante dos olhos de Simeão. Simeão ia ver agora a aparição do Cristo prometido, daquele que ninguém tinha ainda desfrutado de sua presença. É como se fosse um evento dos quais as coisas ou as pessoas são desconhecidas a você. Então, se elas são desconhecidas a você, é como se elas não existissem. Imagine quantas pessoas existem espalhadas pelo mundo, em outros países, outras nações. Pessoas que você nunca viu falar, mas que elas existem. Só que para nós, elas não existem. Afinal de contas, nunca ninguém falou de nada delas para nós, nem nós tivemos contato nenhum com ela. É esse tipo de mistério que estava sendo revelado a Simeão. Agora, ele tem esta revelação do Cristo de tal forma que o Cristo se torna realidade na vida dele. Agora ele pode se alegrar porque o Cristo se fez real em sua vida. É tanto que ele disse: posso morrer agora. Não quero mais nada da vida. Eu já tenho o Cristo. Então, quantas coisas divinas já te foram reveladas? Quantas coisas você já descobriu a respeito de Deus que você nem sabia? Através da igreja, através de suas leituras bíblicas em casa, da sua meditação no dia a dia, quantas coisas Deus já mostrou a você do que Ele é, do que Ele deseja de você, do que Ele faz na sua vida. Jesus Cristo prometeu o Consolador, Ele prometeu o Espírito Santo, e olha só o que é que Ele diz referente ao papel do Espírito Santo na sua vida. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse é o papel do Espírito Santo, trabalhar na sua vida, revelando o Filho, revelando a vontade dEle, revelando para você quem é Ele, e que fim glorioso tem aquele a quem o Espírito Santo
revela o Filho de Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso que você guarde no coração. O fim glorioso daquele que espera na revelação do Senhor. A segunda coisa que você precisa entender é o início glorioso para quem recebe a revelação do Espírito Santo. Tem um início glorioso essa pessoa. Observe o que diz do versículo 31. O qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados dele, do que se dizia dele. E a parte final do versículo 34 diz: como para levantamento de muitos em Israel. Então aqui você vê o início glorioso daquele que tem a revelação do Senhor, a revelação do nascimento de Cristo. Quando diz assim, luz para a revelação dos gentios, no original quer se referir a raios de luz, que são emitidas, podem ser emitidas por lâmpada, por estrelas, ou pelo brilho do fogo, que espalha sua luz. Mas é uma referência a uma luz superior, a uma luz que nem todos têm contato, a uma luz celestial, tal como a de um círculo de anjos quando aparecem na terra. Aquilo que os pastores viram, por exemplo, quando os anjos se revelaram, aquele brilho, aquela luz, é esse tipo de luz que nasce no coração daquele que tem contato com a revelação do Senhor Jesus Cristo. Se você observar no Evangelho segundo Mateus, fala deste ato de luz divina. Quando diz assim, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 16. O povo jazia em trevas. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então é esse tipo de luz que recebe aquele que tem a revelação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo revela o menino Jesus, ou o Cristo Salvador, ou aquele que viveu como homem nessa terra, ou aquele que se entregou na cruz por você, aquele que ressuscitou para a tua salvação. Quando esse Cristo, essa luz, é invadida no teu coração, você passa a se levantar. E o que quer dizer essa palavra para levantamento de muitos de Israel? Esse levantamento é uma referência do grego ao levantar-se dos mortos, a ressurreição dos mortos. É a mesma palavra usada, por exemplo, na epístola aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 35, quando diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Então é esse tipo de levantamento que o nascimento de Cristo estava trazendo para o povo do Senhor. É esse tipo de renascimento, de ressurgir dos mortos. A luz do sol cega quem para ela olhar. A luz divina de Cristo faz enxergar, faz até ressuscitar os mortos espirituais. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer quando no Evangelho segundo
João capítulo 12, versículo 32, ele diz: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando ele fosse crucificado, ele atrairia todos a ele. Todos aqueles que o Pai confiou a ele seriam levados a ele, seriam levantados a ele, seriam ressuscitados diante dele. Então, é importante que você lembre disto, que o nascimento de Cristo é uma referência a um fim glorioso para aqueles que de fato recebem essa revelação do Espírito Santo. É um início também glorioso, porque é quando você ressuscita dentre os mortos, você é levantado, você recebe a luz de Cristo, para viver Cristo aqui na terra. E em terceiro lugar, eu quero dizer para você que há um fim terrível para quem não espera a revelação do Espírito Santo. Há um fim desastroso, terrível. Então o Natal não é só dia de alegrias e festas. O Natal também é dia de condenação e destruição. Veja o que Simeão está dizendo a Maria. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Então o menino estava sendo levantado para a ruína de muitos. E aí, para muitos, o nascimento de Jesus Cristo é destruição, é condenação, para a ruína de muitos. A palavra também aqui, num grego, quer dizer queda, caída. É como o que Asaf fala a respeito dos ímpios. Em dado momento, Asaf estava tendo inveja dos ímpios, querendo estar no lugar dos ímpios, porque os ímpios prosperavam e ele sofria. Os ímpios tinham saúde e ele padecia de diversas aflições. E ele desejou estar no lugar dos ímpios, até que ele recebe a revelação do Senhor, de como seria o fim dos ímpios. E ele diz assim no Salmo 73, versículo 18: Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então, para muitos, o Natal, sem que percebam, é dia de terror. Porque lembra que o Cristo nasceu, mas lembra também que eles estão rejeitando, endurecidos, o Cristo Salvador. Se você considerar o levantamento de Israel como ressurreição para Cristo, a queda aqui referida também apontará para condenação eterna, onde os rebeldes experimentarão a ira de Deus que já está sobre suas cabeças. Apenas para o que crê na revelação é que há salvação. A boa nova não é para todos, mas apenas para aquele que crê em Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. O apóstolo Pedro, ele tratou disso quando ele disse assim: pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Percebem que bênção? Jamais será envergonhado aquele que crê no Cristo Salvador. Para vós outros, portanto, que credes, é pedra preciosa, é Natal, é alegria, é regozijo. Mas, ele continua, para os descrentes,
a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Então a situação de quem não crê em Cristo, de quem não serve a Cristo, de quem não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, é uma situação terrível. E se fôssemos ser honestos, é porque geralmente você dá o Natal para as pessoas como se dá o bom dia. Não é uma forma de educação. Feliz Natal, oi, Feliz Natal. Às vezes a pessoa não quer nada com Cristo, mas está dando Feliz Natal para as pessoas e você dando Feliz Natal para elas. Se tornou algo bem popular. Mas, se for para usar o Natal como de fato ele deve ser usado, se você precisar ser honesto, você só vai desejar Feliz Natal para quem tem Cristo no coração. Para aquele que não se submete ao Filho, você não dará Feliz Natal. Porque o texto até que diz assim, ele será alvo de contradição. Essa contradição aqui é referente também no grego. Trata de falar contra, opor-se a alguém, recusar obedecer-lhes. Então, é como se essas pessoas fossem inimigas de Cristo. Se negam a obedecer. Falam coisas contra Cristo, contra o que o agrada. Então, recusar manter qualquer tipo de relacionamento com Cristo é o que eles estão fazendo. Aí no livro de Lucas, o capítulo 20, o versículo 17 e 18, o próprio Jesus diz uma coisa muito dura de se ouvir, para quem não tem a revelação do Espírito Santo. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular, principal. O que quer dizer? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Que situação? Daquele que não crê em Cristo, daquele que se mantém rebelde contra o Filho. Que terrível situação. Portanto, lembremos-nos de que o fim glorioso é só para quem tem a revelação do Filho de Deus, vindo do Espírito Santo. O início glorioso também refere-se àquele que tem a revelação do Cristo, pois ele foi levantado e ressuscitado dentre os mortos. Mas existe também um fim terrível, que é para aqueles que não creem no Filho. E em quarto lugar, eu quero encerrar mostrando a vocês que o fim mostrará o que há no coração das pessoas. A revelação de Deus também mostra o que há no coração das pessoas. O versículo 35 diz: também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui, Simeão está profetizando para Maria de como seria a morte de Cristo. Queridos, imagine você, está com seu bebezinho no braço, seu filhinho nascido, seu primogênito, aquela alegria toda, e chega alguém e vai dizer como ele vai morrer, a forma dura e terrível que ele morrerá. É porque o Natal não fala só de nascimento, o Natal fala também de morte, porque foi para isso que o Cristo veio, para nos salvar. Essa espada é como que de uma origem estrangeira. Seria uma grande espada, longa, como uma lança, que era usado no ombro direito dos soldados.
E Jesus Cristo, aqui no Evangelho segundo João, o relato de João a respeito de Jesus Cristo, no capítulo 19, o versículo 34, diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Que dor para Maria, a mãe de Jesus. Ninguém pode mensurar essa dor de ver o seu filho naquelas condições. E certamente ela lembrou da profecia de Simeão. E viu ali uma espada transpassando o seu próprio filho. E a referência é que a sua alma seria transpassada por uma espada. É como se dissesse, à medida que a lança é fincada no lado de Cristo, é fincada também na alma de Maria. Mas o resultado disso traria à tona os pensamentos dos corações das pessoas. No Natal, Simeão lembrou da morte do menino que nasceu para morrer. Transpassará a tua alma. Essa alma refere-se ao fôlego de vida, à força vital que anima o corpo, que é conhecida pela respiração, mas também é uma referência ao lugar dos sentimentos, dos desejos, das afeições. A dor foi amarga e terrível. No Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 25, diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Mas ninguém sentiu tanto na alma quanto Maria. Mas tudo aquilo traria o que era oculto ao coração dos homens. O que estava oculto no coração de Deus foi revelado. Jesus nasceu. Festa e alegria para todo aquele que crê. Mas Deus agora vai revelar o que está oculto no coração dos homens, para que se tornem manifestos todos os pensamentos. Também no grego, essa palavra dialogismos de pensamentos é de uma pessoa que delibera consigo mesmo, propósitos, desígnios, é algo que a pessoa tem dentro de si, e que tanto pode revelar, manifestar a alguém, como pode deixar oculto. É muito do que o joio tem no coração. Então o joio guarda no coração, vive no meio da igreja, parece com o trigo, parece com os crentes genuínos, mas lá no coração tem algo escondido. É uma rejeição a Cristo, a palavra de Cristo. Só que o Espírito Santo vai revelar os corações dessas pessoas. Revelar o que tem nos seus corações. Que também a referência de coração denota o centro da vida física e espiritual. Alma ou mente, como fonte de lugar dos pensamentos, paixões, desejos, afeições. Então, Deus, Ele vai estar manifestando, como o próprio Cristo disse, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Se existem pessoas na igreja, celebrando o Natal de Cristo, o nascimento de Cristo, mas que não o tem no coração, mas que rejeita as revelações do Espírito Santo, essa pessoa, cedo ou tarde, vai ser manifesta. Sabe por quê? Porque na Epístola aos Hebreus mostra o poder que a palavra de Deus tem. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Portanto, queridos irmãos, eu encerro dizendo que tudo que está oculto será exposto. Então, para você que tem Cristo como Senhor,
e Salvador de sua vida, que o ama e o adora, eu desejo, em nome de Deus Pai, um feliz Natal. Lembrando do nascimento de nosso Rei, Senhor, Mestre e Deus, Jesus Cristo. Mas para aqueles que ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus, do Filho de Deus, é preciso que você entenda que não há como desejar um feliz Natal. Visto que o nascimento do Filho de Deus serve como queda e ruína daqueles que o rejeitam. O que se tem a dizer é: arrependa-se e creia no Filho de Deus, pois só assim o seu Natal pode ser feliz espiritualmente. Que Deus abençoe os irmãos e que lembrem-se que há um fim glorioso para que aqueles que esperam na revelação de Deus, do Filho de Deus. Há um início glorioso também para aqueles que esperam na revelação do Filho de Deus. E há um fim terrível para aquele que não espera na revelação do Filho de Deus. E o fim mostrará o que há nos corações. Nós vamos responder a mensagem orando ao nosso Deus, agradecendo por esse dia de celebração, o dia onde nós podemos de fato celebrar e desejar um feliz Natal uns para os outros. Eu vou pedir que a nossa irmã Lindalva nos conduza em uma oração de gratidão pelo nascimento do Senhor Jesus.